Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Estamos aqui com o programa Batalha na TV, pela TV Atalaia, neste que é o último domingo do ano de 2019. E estamos encerrando o ano e vamos encerrar este ano falando sobre cultura. Nós que no domingo passado apresentamos um programa realmente muito interessante e que teve uma repercussão muito grande, que foi a visita que fizemos à creche Almido Picolé, e nós aproveitamos aqui a oportunidade para reforçar aquilo que colocamos lá naquele programa, e somente repetindo um pouco. São 86 crianças que são mantidas por Almido Picolé, com o seu trabalho nos sinais de Aracaju e fora daqui. Então, você também vá na Piabeta, conheça aquele trabalho extraordinário e ajude, de certa forma. Como também, no outro domingo, nós havíamos apresentado o programa diretamente do Asilo Rio Branco, e vocês precisam também de uma visita àquele asilo. Mas hoje, vamos falar sobre cultura. Nós estamos aqui ao lado de uma mulher que, quando se fala em cultura em Sergipe, obrigatoriamente tem que se passar pelo nome dela. Já desempenhou várias funções, já ocupou vários cargos, todos eles relacionados exatamente à cultura. Eu estou me referindo à professora Aglaé Fontes, que também já passou pela área da comunicação, sendo lá atrás superintendente da Fundação APERIP. Então, com muita satisfação, nós vamos conversar a partir de agora com a professora Aglaé. Professora, bom dia, é uma satisfação muito grande. Eu tenho muito prazer de estar aqui atendendo a sua solicitação e participar do seu programa. A professora Aglaé hoje é presidente do Instituto Histórico de Sergipe, essa centenária instituição, e daqui a pouco ela fala sobre o trabalho que vem sendo executado aqui há cerca de 2 anos. Mas vamos agora falar um pouco sobre a cultura do nosso Estado. Professora, a cultura, a importância que é dada à cultura aqui no Estado de Sergipe, pelos órgãos governamentais e tudo mais, é uma importância devida realmente ou ficamos a desejar? Bom, essa é uma pergunta muito complicada, não é? Porque, veja, eu acho que existem muitos órgãos que estão preocupados com alguma coisa, mas existe também aqueles que veem na cultura um elemento assim passageiro, ou às vezes mesmo, como a gente combate muito essa ideia de que é um elemento que dá visibilidade, dá. Não é? Mas, se não fizer, também não faz falta, então vem aquela preferência por outros elementos. Por isso que sempre, historicamente, infelizmente a gente tem que dizer isso, a cultura passa sempre por dificuldades. Ela às vezes, é resultado também de pessoas que tomam a frente e que defendem a sua realização, mas, às vezes, não é uma preocupação assim tão fácil para determinadas pessoas, embora ela seja a coisa mais importante, porque sem a cultura você não tem educação, você não tem os outros elementos que compõem o comportamento humano. Então, é muito interessante que as pessoas acordem, né? Principalmente nós, sergipanos, que a gente precisa acordar para valorizar o que de cultura nós temos, a história que nós temos, as relações com aquilo que se constitui a cultura do povo. Entendeu? Então, eu acho realmente um elemento muito importante e precisa cada vez mais de um olhar mais consciente. Não apenas em Sergipe, o brasileiro, de uma maneira geral, a senhora acha que ele não tem memória cultural? Veja, eu me refiro mais porque eu vejo em outros lugares, em outros estados que têm uma outra formação, que a memória é muito respeitada. Mas nós somos um pouco desligados dessa história de ter trabalho em guardar. Guardar não é somente pôr numa gaveta, nem ter numa biblioteca. É fazer com que essa biblioteca, ou esse museu, ou esse arquivo, eles possam revitalizar a vida de novas gerações. Porque você vê, há uma juventude inteira no país, não é? Então, em Sergipe também. Então, esses jovens, as universidades, as instituições necessitam realmente de que haja uma preocupação maior
com a defesa da história do nosso Estado. E olha só, no próximo ano nós estamos fazendo 200 anos de independência de Sergipe. E eu acho que as instituições têm que se mexer. Não ficar somente, eu vou fazer alguma coisa, mas se o governo me ajudar, se a prefeitura me ajudar, mas a escola... Estão esperando pelo outro. Exatamente. Então, a escola precisa se movimentar. E a escola é pública, a escola é privada, a escola é de vários jeitos. Mas o sergipano que está ali naquela escola aprendendo, seja lá em que segmento for, ele precisa de ter orgulho e de conhecimento primeiro, para poder se orgulhar da história do seu Estado. Aí, professora, a senhora falou na história de Sergipe, a senhora vai me permitir, eu vou invadir essa estante aqui, porque eu tenho bem aqui atrás um álbum de Sergipe, não é isso? A senhora me fala um pouco sobre esse álbum, que está para completar 200 anos. Exatamente. Esse álbum, eu acho uma preciosidade, né? Então, ele era, até este ano, ele era obra rara, porque quem já teve, o governo de São Paulo fez uma edição facsimilar, foi somente 100 ou 100 e poucos exemplares. Então, nós tomamos como propósito, quando entramos aqui no Instituto, de fazer de novo surgir na mão do sergipano o álbum de Sergipe, que foi escrito em 1920. Para quê? Para comemorar os 100 anos da emancipação política. Agora, no próximo ano, nós já vamos fazer 200 anos de emancipação política, não é? Então, Clodomir Silva, ele escreveu esse álbum de Sergipe, que foi encomendado para ele escrever para a comemoração dos 100 anos, né? E, bom, e quem tinha... Beleza, muitas pessoas até encontravam em sebo, dessa forma para você adquirir o álbum. Mas o álbum agora ele está de novo aqui no Instituto Histórico, nós conseguimos, com o apoio do governo do Estado, editar. E acrescentando também, eu vou permitir, você me permita que eu abrir um pouco, ele agora vem com uma explicação, porque Clodomir, ele era um escritor, de certo modo, modesto. O livro não tem em lugar nenhum o nome dele, só tem aqui no fundo, na última página, ele botou uma explicação. E nós agora, nessa retomada, nós temos um texto da professora Verônica Nunes, que explica quem é Clodomir, porque as pessoas precisam conhecer não somente a história de Sergipe, mas quem foi que escreveu a história de Sergipe. Muito bem, estamos conversando com a professora Aglaé Fontes aqui no nosso programa e nós vamos chamar um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Programa Batalha na TV, pela TV Atalaia, Organizações Walter Franco. Voltamos aqui no Batalha na TV com a professora Aglaé. Professora Aglaé, neste último programa do ano, nos fale um pouco sobre a professora Aglaé, os cargos públicos que a senhora ocupou. Olha só, isso é... Bom, eu professora da Universidade Federal do Sergipe, né? Antes eu tive uma escola para ensinar música a criança e tal. E quando eu fiz concurso para a universidade, então eu fechei a escola. E, bom... E da universidade, eu fui cedida pelo governo do Estado para a criação do Centro de Criatividade no governo João Alves Filho. Depois, o centro foi inaugurado, toda aquela história que todo mundo aqui sabe, aquela efervescência cultural que ele ofereceu, não é? E que me constrange muito quando, às vezes, ele passa por períodos quando fica... De abandono, né? De abandono. Então, me constrange muito. Pelo valor que ele representa, não só naquela comunidade, entende? Mas também na cidade e no estado de Sergipe. Bom, depois disso, eu tive a honra de ser convidada para ser secretária de Cultura do governo de Valadares. Depois, eu fui de novo para o governo do Dr. João, fui secretária de Educação, depois voltei para a área cultural. Depois eu fui no governo de Dr. Albano, eu fui presidir a Fundação Aperipê, né? Quando o Dr. João foi prefeito, então me convidou para eu
presidi a Funcaju e também a criação do Centro Cultural da cidade de Aracaju, que ficou sendo muito, muito querido por mim. Muito bem. Professora, me fale um pouco agora sobre o Instituto Histórico. Enquanto nós vamos mostrando o que é que podemos encontrar nesta casa, o que é que a população pode visitar, pode encontrar, momentos de visitação, é aberto diariamente ao público, como é que funciona o Instituto Histórico? É uma instituição que eu, às vezes, brincando, eu digo assim, eu acho que as pessoas estavam loucas quando fizeram. Porque ela não pertence ao Estado, ela não é do município, ela não é federal, ela é uma associação, foi criada, foi um chamamento feito por Florentino Menezes há 107 anos. No próximo ano ela faz 108. E essa instituição se mantém com a dignidade e com o nome respeitável que ele tem, que é o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Por aqui, desses 107 anos, deve ter passado grandes vultos do nosso estado, pesquisando, estudando, né? Até nomes também dirigindo a casa, não é, que se doaram a essa instituição, que é guardiã da história de Sergipe. Então, aqui você encontra documentos, mapas, não é? Coisas importantes e que é visitado permanentemente pelos pesquisadores, que encontram aqui uma biblioteca especializada só em Sergipe, que recebemos agora o nome dela, mudamos o nome dela para Manuel Bonfim, que é um grande sergipano, sociólogo, etc. E temos um pequeno museu, que é Galdino Bicho, que foi um pintor que fez uma doação extraordinária da sua obra, que ele não era nem sergipano, mas fez a doação a esta casa. E temos uma pinacoteca, né, arquivo e uma biblioteca geral de mais de 300 mil volumes. Então, veja bem, é uma casa aberta diariamente, manhã e tarde, de segunda a sexta. Gratuitamente a entrada? Gratuitamente. E, então, é uma casa que eu chamo, ela foi denominada há muito tempo por todos os grandes presidentes que já passaram por aqui. A equipe tem uma diretoria formada, não é, com secretários, com tesoureiros, com presidente, com vice-presidente. E ela funciona assim, com doação, com contribuição dos sócios e com a doação do governo do Estado, de 40 mil por ano, que nos ajuda a manter a água, a luz, telefone, essa infraestrutura. Então, é uma casa respeitável, que orgulha o Estado. A revista mais antiga científica do Estado de Sergipe é a daqui, que aqui foi criada em 1912. A revista apareceu em 1913 e até os dias de hoje. Hoje ela é encontrada também de forma digital, nós temos um site, não é? E a gente precisa até, Batalha, eu lhe digo, você estava falando aí de instituições que precisam de apoio, essa casa também, que é uma casa de caráter cultural, e ela precisa cada vez mais de se manter viva com a dignidade que fez com que ela passasse todos esses anos aberta aos pesquisadores e aos sergipanos. Perfeito. Professora Aglaia, eu quero agradecer a sua distinção em nos receber neste último programa do ano de 2019, e foi exatamente um programa enriquecedor, porque falamos um pouco, tivemos a oportunidade de falarmos um pouco sobre a área cultural, sobre um pouquinho da história do Instituto Histórico, e em breve nós voltaremos, inclusive, com uma entrevista mais longa. Eu quero desejar à senhora um feliz ano novo e que 2020 a senhora possa realizar os seus anseios e os seus desejos. É mesmo, porque em 2020 nós vamos ter aqui um congresso Nordeste, não é, dos Institutos Históricos do Nordeste. Aqui será uma das comemorações da independência de Sergipe. Estamos chegando ao final do nosso programa, neste último programa do ano. Antes, fazendo um lembrete para você, meu amigo, você, minha amiga, se vocês estão pensando em cursos, eventos, palestras, faça primeiro uma visita à loja virtual do Sebrae, lojavirtual.se.sebrae.com.br. É a dica que fica para você. Muito obrigado a todos. Estamos chegando ao final do programa Batalha na TV. Estaremos de volta com fé em Deus no próximo ano, ou seja,
no próximo domingo. E aí vamos falar sobre saúde. Vamos conversar com o Dr. Raimundo Sotero. É o homem que cuida da diabetes aqui em nosso estado e merece também todas as nossas referências. Um abraço e até lá.